Daí, meus amigos do Espírita Pop, tá com você sempre é uma grande alegria. Quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da Comunhão Espírita de Brasília e também para os amigos que têm nos acompanhado aqui em todo o Brasil e todo mundo, né? Já que estamos aí no YouTube, são mais de 100 mil inscritos no canal da Comunhão e muito legal que a abrangência que esse canal e a proporção que ele tomou dentro da doutrina espírita no Brasil, e a gente fica muito feliz de estar aqui. Hoje é um tema super legal, um personagem que fala muito ao meu coração, amo o apóstolo Pedro. E para falar um pouquinho dele hoje, a gente vai tratar de uma questão que é muito pertinente nos dias de hoje. E assim vai ser. Nós vamos tratar da ansiedade de Pedro. Fica conosco que vai ser show. Daí, pessoal, estamos juntos em mais um programa do Espírita Pop. Estar com você sempre é uma alegria, uma satisfação. Eu tenho uma gratidão enorme, né, pelas pessoas que me proporcionaram estar aqui, levando um pouquinho de espiritismo que reformou, restaurou as nossas vidas e traz para nós todos os dias uma contribuição enorme para que a gente possa se reconciliar com o nosso passado culposo, né, de vidas passadas, mas também construir um presente mais feliz. E a partir disso a gente ter melhores relações com nossos pais, com nossos amigos, com as pessoas que a gente trabalha e com as pessoas que a gente está se relacionando. Então, o Espiritismo ele tem um projeto de mudança e transformação do ser humano completo, baseado no Evangelho de Jesus e na restauração da humanidade a partir desse Evangelho, já que ele é o Cristo dos Cristos para nós. Ele está aqui semeando o bem há milhões de anos, para ser exata, bilhões de anos, já que nós sabemos que o nosso próprio Mestre formou a Terra lá do seu comecinho, como está descrito no livro A Caminho da Luz. E esse personagem que a gente tem foi escolhido por Jesus para trazer ao mundo a comunidade cristã de uma maneira enérgica, né? Segundo até os bastidores mais esotéricos, Pedro, o apóstolo, seria até um sagitariano. Então, independente disso ser uma assertiva verdadeira ou não, nós vamos ter, através de Humberto de Campos, um conhecimento mais explícito acerca da vida de Pedro. E Pedro já era, né, um pouco mais velho, era casado. Nós vamos ter, num livro chamado Jesus no Lar, de Chico Xavier, da autoria do Espírito, né, e o Lúcio, os evangelhos no lar, né, ou seja, as falas de Jesus na família de Pedro, que Jesus morou com Pedro um certo tempo. Então, Pedro realmente era um espírito muito caro ao coração do Cristo. Alguém que ele confiava para estar morando junto com a sua família, né, e alguém que ele tinha também esse vínculo afetivo muito especial. E Pedro vai ser aquela pessoa capaz de pedir, de se negar, né, que Jesus lave os seus pés, vai ser aquela pessoa capaz de cortar a orelha do soldado Malco no momento que Jesus vai ser preso lá no Monte das Oliveiras, mas também vai ser aquele que vai negar Jesus horas depois, né, com medo das situações que vão estar ali presentes. É aquele que, quando ele está pescando, depois já da partida de Jesus na Páscoa, e quando ele está no mar pescando e ele percebe que é Jesus quem está na borda lá fazendo uma fogueira, ele nem espera a embarcação chegar na margem e ele já se joga e sai nadando desesperado, saudade de Jesus. Então, definitivamente, Pedro, a gente poderia chamar ele como o apaixonado. Pedro é apaixonado por Jesus, mas também era um homem capaz de, em certos momentos, ficar com raiva, ficar ansioso, ficar incomodado com as circunstâncias, mas nunca, nunca deixou de amar Jesus profundamente. E assim somos muitos de nós que já temos no Cristo todo o nosso compromisso, né? Em Cristo todo o nosso compromisso de vida, mas ainda temos a dificuldade de trazer isso em hábitos, em forma concreta de ação no mundo. E aí nós temos vários momentos dentro da obra de Humberto Campos, aqui eu vou falar de forma rápida para a gente não se deter demais, onde Pedro vai dar demonstrações muito interessantes, tanto da sua humanidade, mas também da sua capacidade de reinvenção, de reflexão sobre os ensinamentos do Cristo e de mudança de rumo. Então, nós temos uma situação onde aqueles que participaram da execução do Cristo batem a casa do caminho como pedintes. E aí, quando Pedro se vê, fica revoltado. No caminho que ele ia xingar essas pessoas que estavam na porta pedindo auxílio,
da comunidade cristã, ele encontra Jesus. E ele encontra Jesus e já toma, né, uma dose de advertência. E aí ele tem que receber aqueles que haviam participado, né, da acusação contra o Cristo como irmão e acolhê-los. Ali nós já temos uma demonstração de obediência, porque em certo momento nós temos que ser obedientes ao Evangelho, nós temos que ser obedientes a Jesus. Se a gente de fato quer evoluir nessa vida, a gente tem que calar nosso orgulho, calar nossa razão, para nós, razão no sentido que eu digo, daquela razão orgulhosa, né? Não da nossa capacidade de raciocínio. E aí, nesse sentido, a gente estabeleceu uma ponte entre aquilo que a gente quer conquistar e não necessariamente aquilo que a gente pode ter por direito transitório, direito humano aqui, de tirar satisfação, de cobrar, enfim, dividendos, né, das situações que a gente se faça merecedor. Ou, pior ainda, né, ser justiceiro da vida alheia e estabelecer pautas que possam gerar conflito com aqueles que a gente tem vontade de se libertar, né? Já que a gente não tem interesse em ficar preso a ninguém que a gente não tenha admiração, não é verdade? Uma coisa é a gente amar as pessoas que a gente tem vínculo afetivo, outra coisa é amar as pessoas que nos fizeram tanto mal. Mas um dia nós teremos que ser amigos de todos, faz parte do processo evolutivo a gente se conectar no bem de uma forma absoluta e amar a todos como Jesus nos amou, porque esse é o mandamento que ele deixou. Então, a gente tem que se preparar aí para amar todas as pessoas, sem exceção, independente do que elas tenham feito, porque esse é um projeto de libertação, é um projeto de autonomia total que nós estamos matriculados. Em dado momento, quando os conflitos entre Paulo e Tiago haviam se tornado muito fortes, entre São Paulo e São Tiago, né, para a gente entender que são os apóstolos escolhidos por Jesus. Claro, Paulo, o apóstolo escolhido depois no caminho a Damasco, não era daqueles iniciais, daqueles 12 iniciais. Primeiro era um perseguidor e depois se converte ao cristianismo nascente e aí passa a defender um cristianismo universal, ou seja, Paulo defende uma das primeiras religiões universalistas da história da humanidade, que é a crença no Cristo. Uma crença despojada dos compromissos tributários que existiam dentro do judaísmo, porque é uma situação diferente do que a gente tem hoje. É como se existissem vários dízimos a serem pagos de acordo com as épocas, com as datas festivas do calendário judaico. E isso, várias famílias judaicas ganhavam muito dinheiro com isso. Então, Paulo sabia que isso não era legal para o cristianismo nascente, porque as pessoas não tinham condições, né? Nem todas tinham condições, isso gerava uma elite capaz de atender às demandas e os preceitos religiosos, e tirava a condição de as pessoas mais simples e humildes de terem uma fé pautada na sua própria experiência mística, né? Na sua própria característica essencial de se conectar com Deus, com o humano que cada um de nós é. Então, Paulo foi muito feliz nesse sentido, mesmo eles tendo uma cultura erudita, sendo de uma cidade grega, tendo cidadania romana, um judeu, né, um hebreu da época de alto escalão do universo do poder farisaico, ele se abstém do conhecimento do mundo para falar dessa conexão através do amor a Jesus e do amor para com as pessoas. Então, ele vai dizer, lá em Coríntios, né, nas cartas aos Coríntios, né, sem amor ele nada seria. Por mais que ele falasse a língua dos anjos, se ele tivesse, né, todos os poderes, ele nada seria. Isso foi imortalizado na música de Renato Russo. E essa capacidade de amar, então, traz toda uma possibilidade de trazer também compreensão sobre o que a gente está inserido, né? E essa compreensão, ela tem um viés muito importante para nossas relações serem qualificadas, né? Se eu consigo qualificar as minhas relações, se eu consigo estabelecer um ponto comum com as pessoas à minha volta, com a lente do amor, meu universo se transforma. E Pedro estava com uma tendência a ir morar com Paulo lá na igreja de Antioquia e deixar a casa do caminho, que via sofrendo sérios achaques do mundo farisaico, né, daqueles judeus ortodoxos que não concebiam o cristianismo nascente como uma crença à parte. Para eles era um braço do judaísmo e, portanto, eles tinham que seguir todos os preceitos, né, aqueles tributos, enfim, fazer uma série de influenciações que tornariam aquela casa cristã, que era um hospital que atendia os doentes, sobretudo em Jerusalém,
uma espécie de sinédrio, uma espécie de sinagoga, né, da época. E por mais respeitáveis que sejam hoje as instituições religiosas de todas as crenças, inclusive dos nossos irmãos judeus, que são, na sua maioria, reencarnacionistas, e às vezes as pessoas não sabem isso, a época era outra, para todas as religiões. Né? A época era outra. E aí Paulo queria uma autonomia em relação a isso. Ele queria um cristianismo simples, onde as pessoas tivessem autonomia, pela fé se dizerem cristãs, e não terem que se tornar judias, ou não terem que se fazer a circuncisão. Enfim, ele queria uma autonomia para que todas as pessoas de qualquer povo, por isso que ele é chamado, né, apóstolo dos gentios, o apóstolo de todos os povos, que vai levar Jesus a todos os povos, como eles fossem. Então, essa era uma disputa que estava acontecendo dentro do movimento cristão nascente, se o cristianismo seria uma religião étnica ou se ele seria livre, como pensamento universal, bastando você aderir ao Cristo. Por isso que hoje a gente tem alguns irmãos evangélicos e você tem que aceitar Jesus, porque essa é uma característica emprestada por Paulo à concepção de fé nascente do mundo, né, do universo cristão. E por isso que ele vai fazer na carta aos Hebreus algo muito especial, que é dizer que entre a lei e a fé é mais importante, né? Para poder nos dar liberdade de pensamento, e a partir só do pensamento eu dizer e aceitar o Cristo, eu conseguir, a partir daí, me matricular na escola de crescimento que ele nos fornece através da apostila mais importante de todos os tempos, que é o Evangelho do Nosso Senhor. E do nosso amigo, né? Eu gosto de falar dele, Nosso Senhor, porque isso toca muito no meu coração, talvez seja de outras vidas, mas também do nosso amigo Jesus, que está aqui representado no quadro da Akiane, que vale a pena conferir a história no YouTube, muito bonito, né? Essa menina médium, com telas incríveis e surreais, uma prova viva da reencarnação, tudo que ela faz, desde criança, desde bebezinha, né? Então fica aí a dica. Mas Pedro, voltando a ele, estava muito em conflito, gente, porque era muito problema na Casa do Caminho, um monte de gente doente, essa influência, né? Essa dificuldade de se manter a Casa do Caminho lá em Jerusalém. Alguns amigos dele tinham sido mortos nas perseguições. Então, assim, era Tiago tentando conciliar os interesses dos judeus mais poderosos com a manutenção da Casa do Caminho, acabava fazendo com que houvesse cada vez mais influências deles dentro daquela instituição nascente. E aí o que acontece? Pedro, assim, olha, acabou, eu vou para Antioquia, eu vou abandonar isso aqui, e ele era o líder, né? Imagina assim, ó, vou virar as costas e me vou. E vou me juntar com Paulo lá. Nisso, a porta abre, gente. Na casinha que ele estava, no cantinho que ele estava, ele levanta a cabeça, está entrando Jesus. Está entrando Jesus. E aí Pedro vai ouvir a seguinte frase do nosso mestre amado. Pedro, atende aos filhos do Calvário. Então, sim, essa lição para Pedro ela é muito importante para nós, porque ela permite que a gente, quando a gente estiver em crise, estiver em dúvida, vontade de abandonar tudo, desistir da vida, a gente tem que procurar as pessoas que estão necessitadas. As pessoas com as quais a gente pode dar um carinho, dar um presente, dar um alimento, fazer... Gente, vamos deixar o amor fluir pelo nosso coração de forma prática. Se a pessoa não for muito grata, tudo bem, a gente faz para um, faz para outro. Coisa simples, tá, gente? Não é você comprar uma joia muito cara da própria pessoa, não precisa disso, não. Mas, sobretudo, as pessoas que estão em sofrimento. Esse é um compromisso que Jesus deu a Pedro e ele fez de forma maravilhosa. De forma maravilhosa. Depois vai ser preso, vai ser levado a Roma, vai pedir que não seja crucificado de pé, porque ele não era digno de ser crucificado, de morrer igual Jesus morreu. Pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Sobrevive inacreditavelmente a 3 dias nessa situação. E ainda, quando chega no plano espiritual junto com Jesus, é recebido por Jesus, Jesus diz que vai voltar à Terra. E aí Jesus disse, tu sabe o que tu tem que fazer, né? Porque depois de ele andar um tempo no plano espiritual, ele vai ver o filho da pessoa que o executou, né? Já que Pedro não desencarnava,
Então, o executor pegou uma pedra e acabou matando Pedro naquela situação. No dia do Natal de Nosso Senhor, que tudo indica na metade do ano do nosso calendário atual, pela fala de Humberto de Campos. Infelizmente, na situação tão triste, nasce uma flor no meio desse pântano todo, que daí Jesus olha para Pedro, Pedro entende a mensagem, e Pedro desce até a crosta já em espírito e cura o filho daquele executor, do próprio executor, daquele que eu havia condenado à morte. E ao curar aquele filho, ele sabe que foi Pedro. E ele se converte a Jesus. Então, que a gente possa ser um pouco como Pedro, gente. Para que a gente possa curar os nossos problemas, curar a nossa raiva, a nossa angústia, saber que a gente não precisa negar a nossa humanidade. O que a gente precisa é nunca desistir. Se a gente traiu, se a gente mentiu, se a gente desertou por um tempo, vamos voltar para o caminho do bem, né? Vamos servir ao nosso Mestre Jesus em palavras, em ações, em gestos, em todas as formas possíveis, porque ele não nos pede a perfeição imediata. Ele nos convida para que a gente faça essa jornada com ele, através do amor e da caridade, mas sendo como nós somos. Ele sabia que Pedro era daquele jeito. E mesmo assim ele confiou o universo, né, o mundo cristão naquela época, ao apóstolo Pedro. Então, todos nós, no nosso jeitinho, estamos convidados a sermos resilientes e não desistirmos jamais dessa caminhada com Cristo, com o Mestre Jesus, porque Ele confia em nós. Senão nós não estaríamos aqui na situação onde nós nos encontramos. Se nós estamos aqui é porque Jesus confia em nós. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Abraço, Flavinho e equipe da Comunhão. E tamo junto. Até a próxima, pessoal.